O presidente eleito Donald Trump, em mais uma série de suas declarações polêmicas, afirmou que entende as razões para que a Rússia de Vladimir Putin tenha invadido a Ucrânia em 2022. O que será que está por trás desse tipo de declaração? Se você deseja ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro. E há 2 dias, na terça, esse moço aí, Donald Trump, concedeu uma entrevista em sua mansão na Flórida, na região de Mar-a-Lago, que é, na verdade, um resort, algo incrível, muito belo, segundo aqueles que já estiveram lá. Ele concedeu uma entrevista e, entre outros temas polêmicos, ele falou justamente isso aqui, ó, dá uma olhada na manchete. Trump diz entender motivação russa para a guerra da Ucrânia. Para Trump, Kiev, além disso, né, além de entender as razões para que a Rússia tenha invadido a Ucrânia, ele afirmou também que Kiev, ou seja, a Ucrânia, não deve fazer parte da OTAN. Para entendermos melhor, vamos dar uma olhada aqui no que ele disse literalmente. Abre aspas aí para o Trump, ó. Uma grande parte do problema, ou seja, da guerra, é que a Rússia, por muitos anos antes de Putin, já dizia: a OTAN não pode estar envolvida com a Ucrânia. Era algo tipo escrito em pedra. Ou seja, aqui ele deixa claro então que a Rússia, mesmo antes de Vladimir Putin, dizia que a Ucrânia, que sempre fez parte da alça de influência da Rússia, não poderia se aproximar do Ocidente, nesse caso aqui da Aliança Militar Ocidental, a OTAN. Ele ainda complementou, ó. Há algum tempo, o presidente Biden disse: a Ucrânia deveria poder entrar na OTAN. Bom, aí a Rússia teria alguém à sua porta, e eu posso entender como eles se sentem sobre isso. Aqui, gente, é interessante porque o Trump, quando afirma esse tipo de entendimento, primeira coisa, ele não está necessariamente concordando com as justificativas do Putin. Ele está o quê? Afirmando que existe uma explicação. Entende que são coisas diferentes? Uma coisa é você concordar com aquilo que a Rússia faz ou deixa de fazer. Outra coisa é você negar que existe uma razão, existe uma explicação. A explicação existe, já já eu vou lembrar com vocês aí quais são. Mas aqui, ó, outro ponto de destaque que eu quero mencionar que aqui ele fala, né, no final, ó. Bom, aí a Rússia teria alguém à sua porta. Vamos tentar imaginar um cenário oposto. Vamos imaginar que existisse ainda hoje uma aliança militar, como foi o Pacto de Varsóvia, que era liderado pela União Soviética. Vamos imaginar que a Rússia tivesse uma aliança militar. E aí a Rússia decidisse, por exemplo, fazer um convite ao México para que o México pudesse ser integrado a essa aliança militar russa e a partir dessa integração do México, a Rússia instalasse bases militares lá no México. Me diz uma coisa, você acha que os Estados Unidos, seja qual for ou fosse qual fosse o presidente, os Estados Unidos iriam assistir pacificamente a Rússia instalando uma base militar em pleno território mexicano? Eu tenho certeza que não. Então isso te ajuda a entender a visão dos russos sobre a aproximação da Ucrânia em relação à OTAN. E aqui, gente, de novo, por gentileza, eu não estou justificando as ações do Putin. Putin invadiu um país soberano, mas eu estou te dizendo que existem explicações, certo? Aqui para ficar mais claro, para relembrarmos, esse mapa mostra a expansão da OTAN ao longo das últimas décadas. A OTAN, que é a aliança militar criada pelos Estados Unidos no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, contexto de Guerra Fria. Da mesma maneira que existia essa aliança militar ocidental, a OTAN, existia a aliança militar socialista soviética, que era o Pacto de Varsóvia. Eram 2 rivais, portanto. O que aconteceu em 1991? Teve fim a União Soviética, e aí junto com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar Socialista Soviética, deixou de existir, mas a OTAN não deixou de existir. A OTAN continuou existindo, e à época não chegou a existir um acordo por escrito, mas houve um acordo tácito, ou seja, um acordo informal, segundo o qual, para a garantia da paz mundial, os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, não expandiriam a OTAN em direção à Rússia. Ou seja, a OTAN deveria guardar as fronteiras próprias da Guerra Fria. Afinal de contas, não tinha mais o inimigo socialista soviético a combater. A União Soviética caiu lá em 1991. Mas não foi isso que aconteceu. A OTAN continuou se expandindo.
Em azul escuro aparecem os países que entraram na OTAN antes do fim da Guerra Fria, ou seja, durante a Guerra Fria, que são basicamente esses países que aparecem aqui à esquerda, ó, países da Europa Ocidental. E a partir de 1991, depois do fim da União Soviética, aparecem em azul claro os países que ingressaram nessa aliança. Destaco inclusive esses três, ó, Estônia, Letônia e Lituânia, que eram antigos membros da União Soviética. Ou seja, gente, a OTAN, a aliança militar inimiga dos russos, foi se aproximando cada vez mais da Rússia. Ou seja, metaforicamente, o urso pardo russo, símbolo da Rússia, foi ficando cada vez mais acuado. E o que uma fera, um grande predador, faz quando se sente acuado? Ele ataca. Quando que a Rússia promoveu esse ataque? Em 2022, quando a Ucrânia passou a flertar com a OTAN. Antes que a Ucrânia entrasse na OTAN, a Rússia foi lá e tratou de falar, não, você não, vem para mim, volta para mim. Lembrando que a Ucrânia, ainda que seja atualmente um país independente e soberano, foi por muito tempo um país ou um território que esteve dentro da alça de influência dos russos, inclusive durante todo o período da União Soviética. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Aqui chama atenção para o seguinte detalhe, ó. Quando a Rússia de Putin invade a Ucrânia, o objetivo era, primeiro, impedir que a Ucrânia ingressasse na OTAN e, ao mesmo tempo, impedir o avanço da OTAN. Até aqui conseguiu impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. Provavelmente, inclusive, a Ucrânia jamais entre na OTAN. Mas, por outro lado, ele acabou incentivando essa ação do Putin. Ela acabou tendo o efeito indesejado de estimular, de incentivar a entrada de outros países na OTAN, como foi o caso da Suécia e da Finlândia, que não faziam parte e ingressaram na OTAN. Primeiro a Finlândia em 2023 e a Suécia ano passado, 2024. Ano passado, né? Isso, já estamos em 2025. Fica estranho dizer que 2024 já é ano passado. Nesse caso específico, gente, não foi grande problema Suécia e Finlândia, porque esses dois países historicamente não tem grandes vínculos com a Rússia, mas pode ser entendido como uma certa derrota para a Rússia, porque se o objetivo da Rússia era impedir a expansão da OTAN, ela, na prática, de maneira efetiva, não conseguiu, porque esses dois países ingressaram recentemente. Mas a Ucrânia não entrou, como eu disse em instantes. Então, tá claro isso aí? Relembrou? Beleza. E aí, gente, o que fica parecendo então? Fica parecendo que o Trump, ao mesmo tempo que encontra explicações para as ações do Putin, fica parecendo que ele não quer criticar o Putin por ter invadido um país vizinho, ou seja, por promover essa expansão territorial da Rússia, porque aparentemente o Donald Trump tem intenções de fazer algo parecido nesse seu segundo mandato, nessa versão Trump 2.0, né? O segundo mandato do Trump, que aparentemente aí vem numa versão mais turbinada, mais aditivada. Aqui só para relembrarmos, ó, recentemente, inclusive nessa entrevista de terça-feira, ele deu indícios que pode inclusive fazer uso da força militar para expandir o território estadunidense, ou seja, para anexar outros territórios aos Estados Unidos, aquela antiga versão americana imperialista, algo que foi muito comum na história dos Estados Unidos no final do século XIX e parte do século XX. Aqui algumas postagens recentes, separei para mostrar para vocês, ó. Essa primeira, postagens que o Trump fez em suas redes sociais, tá? Mostra o mapa da América do Norte, exceto o México, né? Com o território dos Estados Unidos e do Canadá, colorido com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Aqui ele vem já há várias semanas expressando o desejo de anexar o Canadá ao território estadunidense, ou seja, tornar o Canadá o 51º estado dos Estados Unidos. Nesse caso específico, o Trump ainda não mencionou a possibilidade de fazer uso da força militar, diferentemente das declarações relacionadas à Groenlândia e também ao Panamá. Ó, essas duas postagens foram feitas esta semana, aqui em relação ao Canadá e essa em relação à Groenlândia. A Groenlândia, que é um território pertencente à Dinamarca, portanto a um país europeu, e nessa entrevista de terça-feira, quando perguntado se ele descartava o uso da força militar para anexar a Groenlândia, ele disse que não descartava essa possibilidade. E aí ele fez, essa semana, na quarta-feira, uma postagem mostrando o avião dele, o avião Trump, tá aqui, né? Precisa nem falar de quem é, tem o nome do camarada. Ele fez essa postagem falando aqui, repercutindo a visita que o filho dele fez à Groenlândia. O filho dele fez uma viagem àquele país ou àquele território
justamente como forma de tentar promover essa ideia, ou seja, indiretamente incentivar a população da Groenlândia a apoiar essa anexação desse território polar norte aos Estados Unidos da América. Que ele escreveu, né? Vamos ver, ó. O meu filho tal chegou na Groenlândia, a recepção foi muito boa. Eles, né, ou seja, a população da Groenlândia e o mundo livre precisam de segurança, força e paz. Esse é um negócio, um acordo que deve acontecer, ou seja, a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos. E aqui ele faz um trocadilho, né? Ele pega o slogan de campanha, MAGA, Make America Great Again, e adapta para a Groenlândia, ó, Make Greenland Great Again, ou seja, tornar a Groenlândia grande de novo. Em relação à Groenlândia, gente, tem toda uma questão que envolve não apenas recursos naturais, que são abundantes naquele território, mas também rotas marítimas. Com o aquecimento global, parte do gelo vai derreter no Polo Norte e serão criadas rotas marítimas comerciais importantíssimas. Os Estados Unidos quer exercer o controle sobre essas áreas, lógico, que tem importância não apenas econômica, mas também militar. E o outro tema que ele não descarta o uso da força militar em relação ao Canal do Panamá. Há algumas semanas ele falou que pode tomar o controle do Canal do Panamá de volta. Aqui uma crítica às elevadas tarifas que o Panamá tem cobrado sobre embarcações que passam nessa passagem importantíssima conectando ali os dois oceanos, o Atlântico ao Pacífico. E aí, gente, em relação a esses discursos, a essas manifestações do Trump, ele vem, logicamente, despertando descontentamento de muitos países, inclusive de históricos aliados europeus. Tá aí, ó. Alemanha e França, por exemplo, criticam o imperialismo de Trump na Groenlândia e União Europeia liga sinal de alerta. Então, o que está aparecendo é que essa nova versão do Donald Trump está vindo aí para bagunçar o coreto, para causar uma grande confusão no mundo. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso que eu acabei de te contar? Acha que Trump pode, de alguma forma, exercer o uso da força militar para anexar esses territórios? Ou todas essas falas dele não passam de bravata? Ou seja, ele faz uma ameaça para tentar negociar algum acordo financeiro posteriormente. Me conta aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Inclusive, considere apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix aqui, ó, na descrição do vídeo. Se não gostou, deixa o dislike e me conta aí por que você não gostou. Valeu, meu povo. É isso aí. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!